Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vamos dar uma olhada nesse versículo. Ora, tudo isso lhe sobreviveu com figuras, ele está escrito para aviso novo, para quem são chegados os fins dos séculos. Vamos lá, quero ensinar, porque esse versículo aqui vai sobre como estudar a Bíblia. Esse versículo vai sobre como estudar a Bíblia. Uma palavra teológica bonito para isso é chamada hermenêutica. Palavra estranha, não é? Mas quando você vai para uma faculdade de teologia, eles vão falar como estudar a Bíblia. A palavra é chamada hermenêutica. Você tem muita hermenêutica. Você tem hermenêutica de igreja católica, igreja luterana, de várias outras denominações. Mas por isso aqui é hermenêutica pentecostal. Amém? Porque nós somos pentecostal. Então nós temos que aprender a ler a Bíblia de forma como o pentecostal lê a Bíblia. Porque a Bíblia é o livro mais importante que tem. A Bíblia é a palavra de Deus para a nossa vida. Qual o propósito da imagem? A gente vai ter muita informação, não tempo curto, que eu também não tenho total até o final, porque eu tenho que pôr o curto em inglês. Igual, mas eu vou tentar mais ensinar vocês tudo aqui. Eu vou ensinar vocês algumas regras sobre o hermenêutica pentecostal. Isso aqui é uma palavra com sentença, revelação completa do processo de ser revelado. Mas o que o pastor quer falar com isso? O que eu quero falar com isso? Que a Bíblia já do começo, do primeiro livro, quando você vai lá para o livro de Gênesis, primeiro capítulo, dentro do começo, toda a revelação de Deus está lá. Então, dentro do começo, toda a revelação, todo o evangelho, tudo está lá no começo. Dentro do começo, a Bíblia total está lá. Só que quando você lê o primeiro capítulo, você não deve ler Jesus não uma vez, você não deve ler sobre salvação, você não deve ler esses assuntos. Mas, quando você depois vai estar lendo toda a Bíblia, e você tem toda a informação, todo o conhecimento do Espírito Santo, e você vai começar a ler, você vai ver que no capítulo 1 fala que Deus criou o mundo através da palavra dele. E quem é a palavra? Você sabe, João capítulo 1, a palavra é Jesus. Então quem estava no começo? Jesus. Nós não lemos Jesus lá, mas Deus está lá no começo, já lá. Também fala que o Espírito de Deus sabe sobre o água. E quem é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Então assim, gente, que o Bíblia já no começo tem um todo revelação. Só que nós não vemos o todo revelação dentro de Deus. Mas quando você depois vai ter a Bíblia inteira e no Espírito Santo na sua mente e seu coração, você vai ver que dentro está o começo, tudo está lá. Então mesmo como esse versículo que nós estamos lendo, que nós lemos lá 1 Coríntios, fala que o todo história de pregação, a libertação do povo de egípcio, é para nós, pessoas do Novo Testamento. Por quê? Porque quando ele está fazendo a água vermelha, isso é referência para o batismo. E quando a água sai fora de rocha, a água viva que é Jesus, o Espírito Santo que nós temos que beber. Então você vai ver que o dom de revelação estava lá, só que nós estamos no processo para ser revelado para nós. Então, o que regras nos pedem? Nos pedem algumas coisas. A Bíblia está em perfeita harmonia. Então fala que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, tudo está em conexão um com o outro. Então toda a Bíblia é um só corpo que não tem nenhum conflito, mas está em harmonia. Não tem nenhum parte da Bíblia que está em contradição com o resto da Bíblia. Também, a Bíblia é uma revelação completa. Não precisa ter nenhum livro mais para nós ter uma revelação mais grande de Deus. Tudo que nós precisamos saber de Deus está escrito aqui dentro. Então, nós não temos nenhum livro a mais. É o Espírito Santo que sempre vai estar revelando para nós. Sem o Espírito Santo, então sem orar, sem pedir o Espírito Santo para revelar a palavra de Deus para nós, a coisa também não vai funcionar. Amém? Vamos para o próximo slide. Então aqui que você vê o contexto desse versículo de 11, que fala que toda a história de Israel no Antigo Testamento é para nós o dia de hoje. Vamos para o próximo.
aqui eu quero que vocês vão entender uma coisa com o Antigo e o Novo Testamento, porque para muitos cristãos, eles lêem o Antigo Testamento, eles lêem muitas coisas que acontecem no Antigo Testamento e eles não entendem. Que eles falei, no Novo Testamento está escrito que você tem que amar seus inimigos. E no Antigo Testamento é escrito matar todo o povo. São espécie que está em condição. Falar de amor e evangelismo, o outro fala de guerra, luta, espada. Jesus fala, quem vive com espada vai morrer com espada. E o sujeito está com espada, conquistando o Jericó. Então, amados, o Lutero teve esse problema também. E Lutero escolheu, vocês conhecem o Lutero, fundador da Igreja Luterana? Ele teve esse mesmo problema também, quando ele estava lendo o Novo e o Antigo Testamento, o problema que muitos de nós de cristão em frente. Ele encontrou uma solução bem simples, que eu acho uma solução, está escrito lá, é errado. Ele falou, o Antigo Testamento é um livro, o Novo Testamento é outro livro. Ele pôs uma grande muro, uma barreira, falando, Deus foi no Antigo Testamento assim, agora Deus mudou, agora é o Novo Testamento, e no Antigo Testamento são historinhas que não valem muito mais. Isso literalmente é o pensamento de Lutero. Ele fez uma barreira, e no seu Antigo Testamento é interessante, mas passar. É o seu Novo Testamento que vale para o dia de hoje. Eu acredito que isso é um pensamento total errado. Isso o pensamento não é de Deus. Ele não entendeu coisa. Lutero foi um grande homem de Deus, mas também homens de Deus falham há muitos assuntos. Ele disse porque quando você vê hoje o igreja luterano, eu acho que é uma igreja que precisa aprender muito de Deus. Amém? Vamos agora para a próxima imagem. Uma missão pentecostal. Vai ser 2 imagens para você entender. Do começo até o final tudo tem conexão. Não tem, eu falo do primeiro versículo de Bíblia até o último versículo de Bíblia, tudo está em conexão. É no começo, nós ainda não sabemos muito, porque nós só vemos Deus que cria tudo, Deus que cria ser humano, mas depois nós vemos que esse Deus escolhe o povo dele, um Deus que unge profetas, um Deus que vai pôr um rei para governar, depois o Deus que manda o filho dele, tem o Apocalipse, que nós vamos cada vez ter uma revelação mais grande. Está sendo uma revelação que está crescendo. Cada vez mais nós temos mais entendimento. Só agora para o próximo slide. Já no começo, como eu falei, a revelação total estava lá. Então no começo nós lemos, como eu falei, sobre que Deus cria o mundo com a palavra dele, e a palavra é Jesus. Mas depois mais tarde nós temos uma revelação total que é em Jesus. Mas quando nós lemos de volta, tudo está lá. Então Bíblia, quando nós lemos a Bíblia está do começo até o final, revela tudo sobre Deus. Então tudo aqui que nós precisamos saber de Deus está lá no primeiro, segundo, terceiro capítulo. Também todo o Evangelho, toda a salvação. Quando o Deus vai maldiciar o diabo, ele fala, eu vou pôr briga entre a sua semente e o semente dela, mas você vai destruir o calcanhar dele, mas ele vai destruir sua cabeça. Isso está falando tudo sobre Jesus, a obra de salvação de Jesus na cruz, porque Jesus Cristo foi crucificado lá no Calvário, no Gólgota, significa crânio. Então lá o crânio do diabo foi destruído lá, bem. Então a Bíblia fala tudo de Deus, está lá no começo, todo o Evangelho, tudo está lá. Então o Antigo Testamento, essa visão é importante, gente. Quando você tem visão assim, o Antigo Testamento é tanto importante como o Novo Testamento. Então nós acreditamos nessas histórias, nós pregamos essas histórias, porque tem poder. Qualquer versículo de palavra de Deus tem poder. E nenhum versículo é antepassado, é antigo. Então é importante, mesmo com esse aula aqui, que nós estamos fazendo sobre Moisés, sobre o Antigo Testamento, o povo, é importante para conhecer. Porque às vezes tem pessoas que falam, eu quero só ler histórias de Jesus. Mas aqui o Paulo fala, não, nós temos que saber essas histórias lá, porque como Deus agiu lá, Deus vai agir hoje também, e no futuro também, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, a toda a eternidade.
Então, o que Deus fez no Antigo Testamento? Deus não mudou de pensamento. Lutero pensou que Deus mudou de pensamento. Eu falei, esse Antigo Testamento é tão estranho, eu não entendo muito bem. Deus mudou de pensamento. Isso são historinhas passadas. Não sei, Deus nunca mudou de pensamento. Como Deus foi no Antigo Testamento, Deus é lá no Novo Testamento. O único que é diferença é que no Antigo Testamento e no sangue de Jesus Cristo não foi derramado na cruz. Deus queria salvar, Deus queria perdoar, só que no sangue não foi derramado. No Novo Testamento o sangue é derramado. Mas lembra uma coisa, que o tempo de graça e salvação é até o dia de julgamento. Que nesse dia Deus chega e depois desse dia você não mais tem de aceitar Jesus Cristo, pois esse dia vai ser julgado. E quando chega o dia do julgamento, o trigo e no joio vão ser separados. Então vai ser igual como o Antigo Testamento. Você é povo de Deus e você não é povo de Deus. Quem é povo de Deus vai estar com Deus. Quem não é povo de Deus vai ser queimado como Sodoma e Gomorra foi queimado. Quem vai para a terra de promessa de leite e mel é quem é povo de Deus. Quem não aceitou Deus vai estar fora para o julgamento e destruição. Então, o coisa do Antigo Testamento, você vai ver que vai acontecer exatamente no futuro. Então, Deus nunca mudou. Só que Deus não quer julgar e condenar ninguém. O Deus quer que o evangelho dele vai ser anunciado para todos. Por isso, você vê também na Abraão, Gênesis capítulo 12, quando ele chama Abraão, que ele chama só o povo dele, que vai ser o povo do caso de Jacó. O que ele fala? Através de você, o mundo inteiro vai ser abençoado. Então ele não só quer ter o povo de Israel. Quando nós vemos o Antigo Testamento, o povo de Israel que depois começar a alcançar todo mundo. Isso porque você está vendo no Antigo Testamento que o Jonas vai para o Nínive. E assim você vê que Deus é sempre o mesmo Deus. Sempre o mesmo Deus. Então tudo está em união, tudo está em harmonia. Vamos para a próxima imagem. Isso aqui é uma regra muito importante. A Bíblia sempre vai interpretar a Bíblia. Isso aqui, muitos teólogos não acham legal. Isso porque eu também sou um pouquinho com medo com teologia. Porque teologia, meus amados, precisa ser reconhecido pelo MEC. Teologia precisa ser como forma de ciência. Eu não vou falar para vocês uma coisa que é a grande diferença entre a ciência e a Bíblia. Isso porque eu acho que teologia não é ciência. Ninguém vai falar que teologia é ciência, está lá o caminho, está errado. Vou explicar para vocês. Porque ciência sempre está em busca de novos descobrimentos. Ciência tem que ficar com coisas novas. Nós não queremos ficar com a mesma eletricidade. Nós queremos que a eletricidade cada vez seja mais eficaz. Isso que nós queremos. Então, um cientista que vai para a universidade para descobrir novos caminhos, nova metodologia que os antepassados não sabiam, para melhorar. Mesmo com um avião. Nós não queremos o que é ir com um avião de 50 anos atrás para a Holanda? Não, nós queremos que cada vez um avião mais novo, mais moderno, que gasta menos combustível, que voa mais longo, que voa mais forte, que cabe mais passageiros. Então, a ciência sempre está em busca de nova revelação, novos pensamentos, nova interpretação. Uma coisa, vocês, o Evangelho muda? Não. O Evangelho está incompleto? A Bíblia está completa? Tudo é completo, vocês. Tudo é completo. A Bíblia é completa. O que eles pregaram 50 anos atrás? Aqui não tive, mas vamos falar Assembleia de Deus, quando foi fundado aqui, o pastor que estava pregando lá, sabe tanto de Bíblia como eu? O Paulo sabia tanto como eu? Mas tem mais, certo? A Bíblia não muda. Nós temos revelação total. O que Paulo sabia de Bíblia é o mesmo evangelho que eu estou pregando hoje. Eu não preciso acrescentar nada, certo? Jesus pregou o evangelho completo. Os discípulos deles pregavam o mesmo evangelho. Eu estou pregando o mesmo evangelho. Quando é o seu pensamento, eu vou expandir, chegar com novas coisas, novos pensamentos.
Nesse momento nós só queremos entrar no caminho para enfrentar novas heresias, mas não vamos aprender nada novo. O que o pastor há 20 anos pregou, a mesma mensagem que eu estou pregando. Isso é, não tem coisa nova. Então eu não preciso de ter milhares de livros, porque então nós temos que ler todo o livro de homem, porque quando você tem coisa nova, você falar para entender a Bíblia, você tem que ter o livro desse cara, livro desse aqui, livro desse figura aqui, livro desse pessoa aqui. Se eu só vivo até uma, eu não vou falar para vocês uma coisa, eu não vou matar pela teologia, mas eu vou falar, eu sou o único de nossa igreja, que tem título de doutor de teologia. Aqui lá já vi, eu sei, o único pastor da Assembleia de Deus, de Joinville, com doutorado. Eu estudei doutorado na universidade, eu batelei. Só que eu vou falar para vocês uma coisa. O único livro que é válido para interpretar a Bíblia é o povo bíblico. É mais figuras que falam, você tem que ler esse livro aqui, você tem que ter esse conhecimento aqui, você tem que ter esse pensamento lá. Vou falar, são figuras que estão a caminho de heresia. Fala que está a caminho de heresia. Bíblia vai interpretar a Bíblia. Quando você tem muito conhecimento bíblico, você estudou Bíblia, leu Bíblia mais uma vez, fica com o Espírito Santo, você aprende. E vocês ouviram me falar muito bem isso aqui no público. Que foi a época que eu mais aprendi de Bíblia, gente? Quem lembra? Quando vocês ouviram me ver pregar, que foi a época que eu falei que eu mais aprendi de Bíblia? Quando que idade eu tive? Adolescente. E o que eu fiz quando eu fui adolescente? Fazia bolso. Mas que livro eu tive? Só Bíblia, gente. Como adolescente eu tive nenhum outro livro que é só Bíblia. Depois fui faculdade. Eu fui da Pai, eu mostrar mais outros lugares para vocês. Eu fui da Pai, eu fui para a faculdade pentecostal, faculdade batista, reformado, fiz bacharelado, pós-graduação, doutorado, fiz tudo isso. Tudo na teologia, universidades grandes conhecidas. Peguei muito mais livros. Quando você vai chegar lá na casa, lá no meu escritório, você vai ver uma coleção de livros enorme. Coleção de livros enorme. Eu vou falar para vocês uma coisa. Todos esses livros podem ser queimados ao fogo do inferno. Isso aqui é o único que eu quero ter. Entendeu? Bíblia vai interpretar a Bíblia. Você não precisa ter milhares de outros livros. Você tem que ter a Bíblia. Porque a Bíblia vai interpretar a Bíblia. E que é o chave para entender a Bíblia melhor? O que você tem que ler bastante para entender a Bíblia inteira? É o Evangelho, a vida de Jesus. Estuda a vida de Jesus bem. É mais que você vai estudar a vida de Jesus, você vai entender o resto e a palavra de Deus. Agora, vocês, a última coisa também lá, a Bíblia está em harmonia, a Bíblia nunca vai contra de si mesmo. Quando você não entende, você acha que tem uma contradição, vai ler, vai buscar Deus, e você vai cada vez ver que Deus vai mostrar que tudo está em harmonia. Próximo versículo, próximo slide. Terceiro regra. Bíblia é um livro de harmonia, é um livro histórico verdadeiro. Isso que é muito importante. O Bíblia, cada personagem que nós lê é um personagem de ficção. Quando você pega um filme de Hollywood, lá tem uma figura, vamos falar Indiana Jones. Ele é uma figura verdadeira ou ele é ficção? Ficção. Homem-Aranha, verdadeiro ou ficção? Ficção. Bíblia, quando você nos fala de Daniel, é verdadeiro ou é ficção? Verdadeiro. Qualquer personagem bíblico na Bíblia é uma figura verdadeira. Tudo que acontece é relatos históricos. Então, a Bíblia não é uma historinha de quadrinhas, a Bíblia é mesmo como um jornal que fala: hoje o presidente falou isso, hoje isso aconteceu na essa cidade. Então, a Bíblia é um livro que conta a história verdadeira de homens e mulheres que andaram com Deus, do povo de Deus. Então, toda a Bíblia é um relato histórico, verdadeiro, e tudo o que aconteceu é um relato autêntico que aconteceu lá. Então, quando Jonas é colhido por um grande peixe, autêntico? Nós nunca vimos um grande peixe. Nós nunca vimos um peixe que colhe o homem fica 3 dias na barriga e não é consumado. Mas que é verdadeiro,
é verdadeiro, amados. É assim o dom da Bíblia é. A Bíblia é um livro histórico autêntico. Lá você vai ver que a maioria de pessoas nas faculdades de teologia que começa a ter dúvida, onde eles começam a inventar histórias, escrever livros para falar que Jonas era um peixe, de uma forma bonitinha, uma forma que parece legal, que ainda tem o poder de Deus, mas fala que não é verdade. Mas tem mais bonitas historinhas que tem, gente. Mas no final conta eles falam que não é uma história verdadeira. Nesse momento, gente, está começando a perder todo o poder. E eu vou falar para vocês uma coisa. Nossa igreja pentecostal, Assembleia de Deus, cada vez mais está entrando esse tipo de figura. Cada vez mais, eu estou vendo pessoas no nosso meio que não acreditam que a Bíblia é total, um livro histórico. Daniel na cova de leão, eles vão inventar uma historinha. Para Daniel geral eles inventam história, porque Daniel geral, como teólogos, não é uma figura verdadeira, é uma figura fictícia. E assim vai uma lista total de muitas pessoas na Bíblia. A Bíblia fala: quem não acredita, quem tenta roubar o poder, a glória, porque são todos livros que vai mostrar o poder sobrenatural de Deus, que Deus fez milagres e nosso Deus hoje faça milagres. Vamos ver que igreja que é por isso que não mais acredita que a Bíblia é total um livro histórico, vai para uma igreja assim, que são igrejas luteranas, presbiterianas, vai entrar lá, você vê lá o pastor orando para a cura de doentes, você vê lá o pastor expulsando o demônio, você vê que lá um pastor que acredita milagre na sua vida para a sua empresa, você conta isso, ou ele só vai falar: não, tem um Deus que vai dar consolo para você, tem um Deus que ama você, melhora com poder? Não, gente, por que não? Comece com isso aqui, porque quando ele lê a Bíblia, ele não vê uma história que um homem de osso e de sangue foi jogado a meio de leões com fome, e os leões não tocou. Quem não acredita nisso? Ele não vê isso, ele vê uma historinha espiritual lá, uma historinha para dar uma aula para nós, mas não vê um milagre. Ele não vê um peixe que engole um homem que é desobediente para Deus, e para Deus tocar o coração, transformar ele, que ele fica 3 dias lá ao fundo do mar. Ele não vê isso. Mas quando nós lemos que Deus abre o mar, e Deus liberta o povo atravessando o mar, e engole o inimigo no mar. Quando Deus faz isso, Deus quer fazer tudo isso para nós. Mas nós se gosta tanto com pistola, nós temos que falar: nome de Jesus tem poder. A gente deu tanto testemunho de irmãos pentecostais aqui no Brasil, nós não temos muito assalto. Mas quando eu viajo para São Paulo, Rio, dá um crente contando que lá chegou ladrão com pistola no carro, quer ter seu carro, sai aqui e vou matar. E o pessoal aclama lá: Jesus, o ladrão vai embora. Mas quando você não acredita que as histórias são autênticas, você não vai fazer isso no dia de hoje. E falar tudo que aconteceu lá é tudo historinhas, é fantasia. Então hoje em dia, quando eu vou fazer esse mesmo coisa, nada vai acontecer. Mas nós somos um povo pentecostal, amém? Amém. Então a Bíblia é um livro que nos precisa ler literalmente. Então quando nós lemos histórias do Antigo Testamento, que o povo estava lá no deserto, eu não tive comida, e cada dia Deus deu comida. Quando eu não tenho dinheiro, eu tenho que comprar comida para uma família, Deus vai dar o dinheiro, Deus vai dar a comida hoje. Amém? Vocês conhecem esses milagres? Que dia que fala muito desses milagres aqui? Então nosso Deus não mudou, nosso Deus faz o sobrenatural. São histórias de homens e mulheres verdadeiros que Deus faz o dia de hoje está bem. Porque nós somos verdadeiros, nós não somos uma historinha de quadrinha, e nosso Deus não é uma historinha de quadrinha, nosso Deus é muito mais. Vamos para o próximo. Também a Bíblia é um livro profético. A Bíblia fala sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro. Para você entender o futuro e nessas coisas proféticas, para você saber, é só uma coisa, gente. Eu só fé em Jesus, fé que nós vamos ressuscitar com Ele. Porque quando nós vamos ler sobre o futuro, sobre o céu, sobre o paraíso, que nós vamos ser ressuscitados, vamos estar sentados lá ao lado direito de Jesus, viver uma cidade de ouro, viver uma cidade onde não mais tem choro, onde não mais tem doença, onde tudo é perfeito. Isso é só fé quem é salvo, porque quem não tem fé não vai entender profecia. Quem não conhece Deus não vai entender.
Ele vai ouvir, mas ele vai pensar: a pessoa está maluca, a pessoa está doida. Graças a Deus que para nós fomos revelados que o mundo acha que é doidura, é sabedoria de Deus. Então, gente, nós não estamos vivendo para nós mesmos. Isso mesmo também, como fala, que eu acho com dízimo, gente. Dízimo é o mais grande acto de fé que existe. Porque qualquer universidade de economia, qualquer estudo de administração simples ou bem evoluído, eles vão falar para você: quando você dá dinheiro embora, você não ganha nada em troca física de volta, você perdeu dinheiro. Quando eu dou dinheiro, eu não ganho nada de volta fisicamente, eu perdi dinheiro. Mas por que nós damos nosso dízimo, amados? Porque nós sabemos que Deus, de uma forma sobrenatural, vai cuidar de nós. Eu não vejo fisicamente, mas espiritualmente eu sei e eu acredito que Deus abençoa nós. Então o ímpio vai falar: ah, gente, esse é o sorte que seu carro não quer. Esse é o sorte que você comprou isso em promoção. Esse é o sorte que ganhava você, deu isso de presente para você, porque Deus dá na minha forma de falar. É que você não ia doente, que eles não têm mostrar, só com fé. Mas nós com fé acreditamos. O mundo acha doidura, mas quem tem fé sabe que é verdade. Isso é profético. O profético é que muitas coisas da Bíblia só quem tem fé vai entender. Quem não tem fé não entende. Mais fé que nós temos, mais poder esse livro também vai começar a ter. Mais que nós confia, mais poderoso esse livro vira. Então nós temos que ter fé. Isso é outra coisa também, que como eu falo teologia, que eu estou sempre com o pé de trás, porque eu acho, gente, a palavra certa é estudar a Bíblia, gente. Para mim é estudo a Bíblia. Para mim não pedi para a faculdade de teologia, para mim pedi para a escola de Bíblia. Tempo atrás fui chamado de escola de Bíblia, gente. Ao ir de dobro, faculdade teológica cristã, fui chamado escola bíblica, mesmo como nós aqui. Só em vez de todo dia de manhã aqui, eles estão 8 horas por dia estudando a Bíblia. Eles chamaram a minha, gente. Então não sou nada contra de estudar. Tem escola de missão, eu falo: vamos estudar, vamos ler a Bíblia. Uma coisa, não é ciência, é fé. Porque elas estão grande diferença. Ciência que tem prova física. E também na teologia, que tem prova física que encaixa com o razão. Vou falar a vocês uma coisa: o dono da Bíblia é a fé, porque é um Deus que é perfeito, um Deus que não precisa de nós, um Deus que não necessita de nós, um Deus que é santo. Porque esse Deus quer salvar o pecador. Vai você explicar para mim racionalmente o que é graça e misericórdia? Porque um Deus vai amar você e eu, que são imperfeitos, que falha, que não tem nada de oferecer, nada de dar, só de dar pecado, rebelidade e dor de cabeça para Ele. Porque nós somos dor de cabeça para Deus, gente. O que Ele precisa fazer com uma caixete? Eu falo, quando você tem dor de cabeça aqui no Brasil, grande, permanente, que dor de cabeça grande é? Jaqueca. O que Deus precisa fazer com jaqueca de pastor Ulisses? Mas de nós é liberar, aquecer, pôr embora o que está estragado, o que não funciona, o que só dá problema, e se joga embora. Porque um Deus que não precisa de mim, pegou-me, tirou-me de meu pecado, purificou-me, e fala: escolher você para você não obra. Fazer a obra dele, ninguém de nós faz perfeito, gente. Eu sei que eu tento fazer a obra de Deus mais bem perfeito, mas eu sei que eu estou longe, que eu tento fazer, indo muito mais longe que na verdade que Deus poderia fazer aqui. Só que Deus fala: escolher você, Ele não quer ninguém outro que você, Ele não pediu seu pecado, quer falar com você, quer ter relacionamento com você, quer ouvir você, eu quero que você vai ser meu filho, quero levar você para o céu. Explica isso para mim, não tem explicação. A única forma é isso, é fé, acreditar. Amém? Nesse valor da Bíblia, a Bíblia inteira, gente, não você tem que explicar com oração, você só tem que acreditar. Então, mais pessoa que tem fé, você vai ver que a pessoa que tem fé, eu não vou falar isso para vocês sempre,
Por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais eu estou vendo que nossa igreja sobre um tempo, e isso aconteceu com várias muitas igrejas, eu espero que não vai acontecer com nós, mas tem forças e poderes que estão tentando alcançar isso, e depois a única pessoa que pode pregar aqui, foi o pessoal que tem lá o escritório dele, o grau, que falou que ele estudou 4 anos no instituto. Só que tem vontade de muitas pessoas que é assim. E depois ele fala, a única pessoa que prega aqui, o púlpito é ele que tem esse grauzinho pendurado no muro que foi para esse estudo. E eu vou falar assim, quando ele vai pregar não vai ter poder. Quando ele prega, as pessoas não vão ser curadas. Quando ele prega, nada vai acontecer. O meu acredito é que quando você ora, você busca Deus, você acredita, e você consagra, e você busca o Espírito Santo, quando você prega, meu amado, sabe o que vai acontecer? O paralítico vai andar, o pecador vai pedir perdão pelo pecado dele, o poder de Deus vai cair, porque você não lê esse livro com ponto de vista de explanação, como fala? Com o intelecto, coração. Você lê isso aqui com o poder de fé, que é no nome de Jesus Cristo. Cada joelho se vai dobrar, cada língua vai confessar que Ele é Senhor, e que é no nome de Jesus Cristo coisas vão acontecer. Amém, senhores? Nós precisamos ser um povo pentecostal. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Amém? Vamos para o próximo. Agora nós vamos ficar para o 5. A palavra de Deus é para salvar o ser humano do pecado e da morte. Gente, nós estamos também cada vez mais chegando lá. Nisso também o problema do neopentecostalismo, porque nós temos lá também de outros movimentos. Então o perigo chega do lado esquerdo, o perigo chega do lado direito. Mas afinal o perigo é isso aqui, gente. O lado esquerdo, muitas pessoas falam, o ser humano não é mau, o ser humano é legal. Isso que nossa sociedade quer falar. Nossa sociedade quer falar que todo ser humano é bom, que todo ser humano é ok, que todo ser humano é lindo. Isso que qualquer partido político fala. E um partido político aqui no Brasil fala que os problemas do Brasil é os pecados do brasileiro. Você ouviu isso um político falar? O político fala de qualquer partido, gente, não interessa, é um placa. O político fala, o problema é onde você está, esse é o falha, ou ele vai falar, o problema é onde você está, é o culpo de fulano então. Ele nunca vai falar o problema é o seu problema. Ele fala isso, gente. Ele fala que você é o culpado do seu problema, ou ele fala que você é o vítima. Todo partido político fala isso. Vai para um psicológico também vai falar a mesma coisa, vai falar você é uma vítima. Gente, a Bíblia fala, o único que confronta nós como nós somos. Fala, você é um pecador que tem que ser transformado. O seu problema é o seu pecado. Só, gente, isso é duro. Isso é duro. Nossa igreja de origem, gente, foi uma igreja que não foi com medo de falar de pecado. Confrontava a pessoa dentro com o pecado 1, 2, 3. Bem, você está na Babilônia, você é de Babilônia. Sai de lá, muda de um cidadão do céu, transforma a sua vida. Foi mensagem de como? Confronto. Só cada vez nós estamos vendo mais grande, mais popular. Então o que nós queremos fazer? Nós queremos falar, ei, o seu problema não é seu pecado, o seu problema é o mundo, o seu problema é isso aqui, você é uma vítima. E nós estamos cada vez por mais, como fala? Açúcar. E nós estamos cada vez fazendo mais, como fala, mensagem, maçã no ego, gente. Cada vez mais, nosso igreja também. O neopentecostal é da total massagem de ego. O liberal também já é. Mas, gente, a Bíblia não é para amassar nosso ego. A Bíblia é para chegar, levar-nos à realidade. É falando, ouve aqui, pastor Richard. Quando você não muda a sua vida, quando você não para com suas atitudes, quando você não para com o carne, e você vai mortificar o carne, e você vai buscar a mim, e você vai morrer, e eu vou ver a mais grande dentro de você, coisas não vão acontecer. Gente, nós precisamos mudar, é uma mensagem forte de confrontar nós. E cada vez mais, é nisso que eu estou vendo, gente. Isso que eu leio o igreja clássico, que eu vou chamar pentecostal clássico lá no começo, foi duas coisas.
Número 1, o ser humano é um pecador que precisa ser salvo, e quando ele é salvo, Deus vai dar ele o Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, se eu sou um pecador, preciso ser salvo, preciso ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Agora nós estamos, o ser humano merece de ser salvo, mas é graça. O ser humano merece de ser salvo, mas não merece nada, mas merece salvo, e o Espírito Santo é para abençoar a mim, não para servir Deus. O Espírito Santo é para abençoar a mim. Eu mereço ser salvo, eu mereço ser servido por Deus. Gente, nós estamos então no caminho errado. A Bíblia é que eu sou um pecador, até o mistério de Deus, Ele quer salvar a mim. Isso é amor e graça. E depois Ele escolhe-me para servir o reino dele. Eu sou um servo. Eu não estou me dando mistério que Deus fala. Eu escolhi você para ser meu servo, que Ele fala que é como um escravo. Mas Deus, na misericórdia dele, a graça dele, fala: quando você disser meu escravo, mas eu vou fazer você mais que meu escravo, vou fazer você meu amigo, vou fazer você mais que amigo, eu vou fazer você meu filho. Amém? Amém. Mas esse filho não é meu, não fala meu direito, eu sou um filho adotado. Só que ele vai tratar a mim mesmo como ele trata Jesus. Isso é mistério, só aleluia. Mas quando nós vamos começar a pensar que isso é nosso direito, nós pensamos que isso tudo é: ei, aqui Deus é meu pai, Ele faz o que eu quero, dá-me seu cartão de crédito, Deus. Não é assim, meu amado. Está entendendo? Então isso é a definição. Quem quer agora para o próximo slide? Nós não vamos ter tempo para ler todos esses versículos, mas nota todos esses versículos aqui, senhores. Esses são versículos importantes para ler, porque cada um desses versículos é uma chave para entender a Bíblia mais bem. Cada um desses versículos vai fazer que você vai entender a Bíblia mais bem. Então nota todos eles, para vocês saberem o que é a Bíblia, a palavra de Deus. Essas são chaves para entender a palavra de Deus. Tem muito mais. Aqui tem um versículo que eu não pude. O nome de Deus é o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Isaac e Jacó. Deus é o Deus de pessoas que viveram e que estão vivos. Porque Deus andou com eles e Deus levou eles para o céu. Então é ser humanos vivos. Deus é o Deus de relacionamento, não de quadrinhas e de homens de fantasia. Todos eles viveram. Quer? Coloca no site, pode ser, né? Pode colocar isso aqui, pode colocar no site, que pode pôr, meu irmão. Então, isso aqui são todos versículos importantes. Mas vamos ler algumas. Se você escrever, como você tudo escreveu, eu não vou continuar. Está apertado para você escrever com paz. Ó, gente, o primeiro eu penso que é o capítulo 11, esse capítulo 1, vou ler aqui certinho. O primeiro versículo lá não é capítulo 1, é capítulo 3, talvez seja. Não, é com 8, é 3 e 8. Talvez ver se eu faço como eu falo, não é eu odeio. Então esse é 3 e 8. Está falando 1, 8, fala, cara, o que é 1, 8? Não é 1, 8. É 3 e 8. Primeiro é 3 e 8, talvez seja. Primeiro é 3, 1, 3, 8. Vamos começar com esse versículo 3 e 8. Esse é muito importante, gente. Esse é um dos mais grandes chaves para entender a palavra de Deus. Hebreus 3 e 8. Todo mundo encontrou, lá está escrito. E nesse versículo você tenta marcar muito bem. Nesse versículo
é verdade o versículo mais importante para entender a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o personagem principal da Bíblia. E Jesus está do começo da Bíblia, do meio da Bíblia até o final da Bíblia. Jesus está hoje e Jesus vai estar por toda a eternidade. E numa coisa que é, Jesus nunca muda. Então significa que é o mesmo Jesus que andou na Galileia. Tem uma música bonita. Jesus que andou na Galileia, curando o cego e enfermos, curando, perdoando o pecado. É o mesmo Jesus que está hoje aqui na Chigal, aqui nesse momento. Ele não mudou. E Jesus nunca vai mudar. Amém? Só que ele também é o mesmo que também estava lá, Sodoma e Gomorra, que era o dia de julgamento. Ele também vai fazer. Então quem não aceita ele, que fica na rebelidade, que ele bate na nossa porta, ele fica batendo. Tem um dia que agora ele fala: eu não mais bato. Hoje é o dia de julgamento. É o mesmo Jesus que morreu na cruz. Deus não muda. Deus é o mesmo. Vamos lá para Hebreus capítulo 4. Vamos ler esses versículos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ele penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e julga pensamentos e intenção do coração. Gente, a palavra de Deus é não como qualquer livro, é uma palavra espiritual que vai atingir o ser humano totalmente. Então também, gente, quando vocês ouviram de pregador Billy Graham, ouviram de pregador Billy Graham? Billy Graham é conhecido como o mais grande pregador. Mas Billy Graham conhecia um segredo, gente. Mas o livro de pregação dele, ele sempre fala: o Bíblia disse. Ele lia muito trechos da Bíblia. Então ele mesmo não pregava muito, ele mais estava citando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem mais poder que você vai imaginar. Vez nós pensamos que nós temos que chegar com palavras incoerentes, vez nós temos que chegar com palavras difíceis, vez nós temos que chegar com muito ilustrações. Conta histórias de Bíblia, conta relatos de Bíblia, conta citados de Bíblia. Vai memorizar versículos de Bíblia. Não vai memorizar citado de fulano de tão, citado de um cara lá. Mas vai falar, lá 1 Pedro está escrito isso, lá Gênesis 8 está escrito isso. E vai citar a Bíblia que tem poder. Amém? Bíblia que tem poder. Porque aqui fala, a Bíblia é a palavra de Deus que vai dentro da mais profundidade do ser humano. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo olhos fitos em Jesus, autor consumador de nossa fé, é pela alegria que lhe fomos proposto, suportado a cruz, desprezado a vergonha, senta à direita do trono de Deus. Então, quem está dentro de nós vai perfeccionar nós de um caminho total. Como é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus de Lama, é o Deus de qualquer um de nós aqui, meu amado. Ele que vai consumar nossa fé. Então, Ele que vai estar junto com nós, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia para nós. Ele que vai ensinar para nós o que nós precisamos fazer amanhã. Mesmo como Deus que guiou o povo de Egito para a terra de leite e mel, como coluna de fogo, como nuvem, esse Deus que está dentro com nós. É esse Deus que vai explicar a palavra de Deus para nós. Gálatas 2, versículo 20. Isso aqui também, que eu sempre penso quando nós fazemos Santa Ceia, esse versículo sempre está lá no mente. Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou para mim. Então, isso que eu falei, porque isso tem a ver com Santa Ceia. Na Santa Ceia, eu quero falar, quando eu tomo o pão, eu falo:
o meu velho pessoa morre em Deus que vai viver dentro de mim. É símbolo, não é o carne vindo dentro de Jesus Cristo, mas nós sabemos que através do Espírito Santo Ele que vai viver dentro de mim. Então eu quero morrer em Ele que precisa crescer. É nisso que o dom da Bíblia é. A Bíblia, quando nós lemos, nós temos que saber isso, que o dom da Bíblia só tem uma atenção. Eu gostava do pastor Cláudio Caetano, que fui ver o pastor vice-presidente da nossa cidade, igual o pastor presidente Caçador. O Cláudio Caetano falou que cada pregação também tem que ter um momento que o cliente fala au! Muitas vezes eu chego e nós queremos pregação que é massagem direito, porque fala, oh, Deus está maravilhoso. Mas sabe por quê, vocês têm atenção que quando eu dar o bênção de Deus para a nossa vida, lá uma oração final, o que sempre eu oro? Eu sempre oro que o Espírito Santo transforma nós na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ou seja, transformar nós na imagem e semelhança de Jesus Cristo, que nós somos imperfeitos. É fácil? Não, gente. É mesmo como escultor, né? O escultor tem o pedra, lá está o pedra, o que o escultor faz? Ele pega o aço, pega o martelo, bate, porque ele fala, esse nariz ainda não parece o nariz perfeito. Vamos modificar esse nariz. Bem. Quando bate esse aço contra a pedra, gente, e se ligar com a pedra, não dói, então cada pregação, o pastor Cláudio Caetano falou, precisa ter um momento que o crente fala au! Porque o pastor dita bem. A palavra de Deus, gente, faz isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus que é bem vai confrontar nós que nós somos imperfeitos. É que nós temos que tornar mais como Cristo. Então a palavra de Deus precisa modificar nós, amém, gente? Quando nós pensamos em ler a palavra de Deus, tentar escapar isso, nós vamos cair na heresia. A palavra de Deus, nós temos que deixar Ele bater com nós. Falar, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou pedir perdão, eu vou virar mais bem. Amém? Então eu que tive que morrer, por isso que eu tive que crescer. Vocês aqui, vamos ter que falar esse assunto, vamos ter que falar para João, capítulo 16, versículos 7 e 11, porque eu quero mostrar para vocês que é o Espírito Santo que revela a palavra de Deus para nós. E o que acontece quando o Espírito Santo vai começar a revelar a palavra de Deus para nós? João 16, versículos 7 e 11. É do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tem ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito de verdade vir, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi. Ele lhes anunciou o que está por vir. Ele me glorificará, porque recebeu do que é meu e tornou conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito recebe do que é meu e torna conhecido a vocês. Mas um pouco eu já me virão, um pouco mais não virão de novo. Então, gente, aqui ele fala que Deus fala, tem muitas coisas que eu tenho que falar para vocês, mas vocês não vão suportar. Mas quando o Espírito de Santo chega, Ele vai fazer que nós vamos saber. Ele vai ensinar tudo para nós ser transformado como Cristo, gente. Que uma coisa que Cristo deveria fazer? Cristo deveria ir para o cruz e sofrer, gente. Deus chamou nós para nós ser são luz na terra. Vocês ainda lembram que eu dei aqui uma pregação que Ele envia nós como ovelhinhas no meio de lobos, meus amados? Amém? Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer falar, eu quero ser ovelhinha que vai para o lobo. Porque ninguém vai suportar isso. Mas Jesus fala, quem siga a mim, tome meu cruz e siga a mim, vocês. Que eu ouvi a mensagem, eu quero tomar a cruz e seguir Ele. Mas quem tem o Espírito Santo, Deus vai revelar, Deus vai começar cada vez a revelar coisas mais profundas. Sentir uma coisa é verdade, que quando Deus salva nós, isso eu acho importante ir ao culto de vitória, que nós pregamos o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura. Mas isso é leite. Nós não vamos ficar com leite, nós vamos depois para carne.
É carne agora significa, eu envio vocês nesse mundo para pregar meu evangelho. Como esse mundo tem rejeitado mim, ele vai rejeitar você. Mas é de bom ânimo, eu estou com você. Amém? Isso é uma mensagem diferente. Mas é uma mensagem como nós temos mais poder de Deus. Amém? Então, gente, a Bíblia tem coisas poderosas ali. Quero aqui, para nós chegar aqui, só no final pegar um versículo que ainda acho que é muito importante. Vamos pegar dois que são de muito importante. 2 Timóteos 4, versículo 2. E vamos depois ir para Gálatas 1, 6 e 8. Vamos primeiro começar com Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e 8. Mas você estuda todo esse versículo em casa. Tem muito mais. Quando você ainda quer falar, Pastor Richard, pelo Facebook, manda-me mais versículos que falam sobre a palavra de Deus. Eu mando muito mais isso. Eu consegui uma lista. Mas tem muito mais versículos. Deus tem, não é porque tem a palavra de Deus, tem muito mais. Mas Deus que eu falo, ajudou-me para saber onde encontrar eles. Uma palavra de Deus tem muito mais. Vamos lá para Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 9. Depois nós vamos pegar ainda mais um nesse assunto. 6 e 8. Mas vamos pegar o versículo 8, para não perder muito tempo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, prega um evangelho diferente que ele pregaram, que seja amaldiçoado. Então aqui Paulo fala, então, se ninguém que só prega um evangelho diferente de forma como nós pregamos, seja amaldiçoado. Você diz isso porque eu sou com medo com teologia. Porque eu falo teologia quer ser ciência. Ciência quer modificar, quer melhorar. Paulo fala, pode melhorar o evangelho que ele pregou? Não. Ele fala, quando você quer pregar diferente como eu preguei, condenado para o inferno você é. Então nós pregamos a mesma mensagem que Paulo pregou. Eu não sou nada criativo, não com medo, porque não penso, eu vou ser criativo com a palavra de Deus, eu vou ser criativo com a mensagem de Deus, eu quero dar uma mensagem. Eles também nós temos que ter um cuidado com pregadores, porque muitas vezes nós pensamos, eu quero ter uma pregação mais linda que esse outro pregador, então eu vou pegar a pregação dele e vou tentar mudar. Não sei, não tem nenhum problema de pregar a mesma pregação que você ouviu seu pastor uma vez pregar. É não minha pregação, pregação de Deus. Quando ele ganha prega, você discute minha pregação. É essa pregação que eu estava ouvindo o pregador pregar e eu falo, uou! Eu não prego a mesma pregação. Ou quando eu vou citar, eu vou fazer coisa mais linda, eu vou fazer história mais maravilhosa, eu vou tentar isso, eu vou tentar chegar a isso com o espírito criativo de ser humano, gente. Ser humano é muito criativo, mas muitas vezes nossa criatividade leva nós para lugar onde nós não queremos estar. Então, gente, a palavra de Deus, o que Paulo fala? Exatamente como eu preguei, como está 2000 anos pregado, nós fica pregado. É não falar que a história de igreja de 2000 anos, ele estava tudo enganado, e agora que eu sei mais bem. Sente-se. Vou dar a vocês uma ilustração. Uma vez, a ilustração é isso aqui, vou dar 2 ilustrações. Uma vez um pregador estava pregando, o público aconteceu aqui no Brasil, um grande pregador estava ministrando a palavra de Deus ao público, e ele falou, gente, todo mundo fica quieto, todo mundo quieto, porque eu estou ouvindo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus está chegando para entrar no templo. Todo mundo quieto, todo mundo faz espaço, deixa ele entrar, faz espaço para ele entrar aqui. Jesus chegou lá ao culto. Sabe que um pastor idoso lá, pegou o microfone, ele pode falar uma coisa, pegou o microfone, falou, pastor, eu sou também membro dessa igreja, então começo com essa igreja e fui plantar. E o primeiro culto, que é o último culto, Jesus sempre estava aqui, onde 2 ou 3 estavam no meio, Jesus está aqui. Jesus estava antes do culto, antes que nós entramos aqui dentro. Jesus nunca chega lá nenhum culto atrasado. Gente. Mas lá onde está a criatividade do homem, o homem pensa ser criativo, começa a fazer bobagem. É mesmo também como mensagem. Gente, o Espírito Santo sempre está aqui na terra, sempre está. A igreja de Deus sempre está aqui na terra,
Sempre digo igreja de Deus, igreja não tão forte, igreja não é ficar mais pequeno, mas que é a igreja de Deus, de o começo, de o final, porque o portas do inferno nunca foi deixar a igreja. Então, igreja de Deus, de o começo até o dia de hoje, sempre existiu a face de terra, sempre guiado pelo Espírito Santo. Então você acha que você tem que transformar a igreja de 200 anos atrás, falando, ei, o que eles lá ensinaram está errado, agora eu vou ensinar mais bem, o que eles fizeram foi errado, eu vou agora fazer mais bem que eles? Gente, isso é orgulho de ser humano. Isso é orgulho de ser humano que fala, eu vou fazer mais bem que eles. Não, eu vou continuar com obra que eles faziam. Eles plantaram e venceu até agora o colheita de que eles plantaram. Vez quando eu tenho hoje sucesso, é porque o sucesso que eles fiz passar. Porque tudo é o mesmo obra. Daí chega o pastor aqui, bum! Chego aqui e tem o avivamento. Ele não fui não, eu fui o pastor Antioquia que preparou todo o caminho para o avivamento. Amém? Amém? Assim é a obra de Deus. A obra de Deus é que nós não vemos o coração, mas nós sabemos que nós somos um só família. Então nunca vamos entrar falando o que nós queremos fazer diferente. Vamos lá, vou lá para o último ciclo que eu quero só ler, porque eu tive para o culto em inglês lá. 2 Timóteos capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteos capítulo 4, versículo 2. Pega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repete, corrige, exorte com toda paciência em doutrina. O que aqui está escrito? Prega a palavra, esteja preparado. Então isso é para nós, que nós temos que pregar e nós temos que ser preparados. Significa que nós temos que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Mas agora que vai chegar a parte mais difícil. A tempo é fora de tempo. O que significa a tempo é fora de tempo? Significa quando tudo está pronto para pregar a palavra de Deus. Quando eu chego aqui na escola dominical, meu nome está marcado lá, o lista para dar o estudo bíblico, mesmo como eu cheguei hoje, eu prego, isso é lá tempo, tudo está legal. O povo que quer ouvir a palavra de Deus, o povo que orou, o povo nós fizemos aqui culto louvamos, e vocês estão tudo com o coração aberto para receber a palavra. Isso é em tempo. Mas o que significa fora de tempo? Fora de tempo, quando eu estou lá na rua, eu vejo lá alguém falando mal de Jesus Cristo, atacando, espafando contra Deus, falando mal de igreja evangélica, falando mal da Assembleia de Deus. Ele lá levantar o meu boca e começar a pregar a palavra de Deus, falando que Deus é bom, que Deus é amor, que Ele é mentiroso. Isso é fora de tempo. Mas a maioria de fora de tempo, nós somos assim. Aí aqui, puxo e bora. Gente, não tem vergonha de palavra de Deus. Vai aqui como está escrito. Prende a palavra de Deus. Está preparado. Prega a palavra de Deus. Deus vai pôr você aqui no púlpito para pregar. Ela tem. No seu estudo bíblico, grupo de discipulado. Tudo isso lá tem. Tudo isso ligado. Lá você prega a palavra de Deus. Lá está no... Mas vai ter momentos, mamãe. Depois o próximo versículo fala que o ser humano não mais quer ouvir a palavra de Deus. O ser humano vai estar duro, o ser humano vai estar contra, o ser humano vai estar lá oposição, fora de tempo. O que nós temos que fazer lá fora de tempo? Pregar também. Pregar também. A situação está cada vez virando mais fora de tempo, mamãe. Isso é a realidade. A realidade do nosso mundo cada vez mais vai ir para o pecado. Cada vez mais está ganhando menos espaço. Eu não acredito que eu vi como o povo ouvido, gente. Eu acredito que a Assembleia de Deus andou todo lugar uma vez. Mas eu vou falar a vocês que eu vi boca de pastor presidente e pastor industrial. Que nós aqui na Joinville não podemos tornar como outras cidades estão no nosso estado. Que não mais tem culto lá sábado, porque a pessoa não tem tempo para ir sábado para culto. Não mais tem escola dominical, porque a pessoa não vai para a escola dominical, então nós vamos fazer o culto de doutrina de pastor na terça escola dominical. Já tem campos, lá para cima, aqui na Santa Catarina, cidades, onde não mais tem culto de sábado, onde não mais tem o culto de doutrina, porque a escola dominical foi para terça.
Ainda tem igrejas aqui na nossa cidade, onde o povo também quer isso. Então, cada vez, o que isso significa para mim, amados? Cada vez mais, pregar dentro de tempo está diminuindo. Porque cada vez mais o povo não quer estar na presença de Deus. Cada vez mais o povo não quer ouvir a palavra de Deus. E aqui nós estamos falando de assembleanos, meu amado. Isso que igreja assembleana, estou falando. Como assembleano. Amados, vamos nós não entrar nesse caminho. Vamos ser um povo que vai buscar Deus, que quer criar o tempo certo para ouvir a palavra de Deus, que não sempre vamos estar pregando ao tempo certo. Porque quando o dia ninguém não mais quer estar aqui dentro da igreja, eu como pastor estou batendo um público. Um público que eu usei muito lá na vida, um público que eu usei muito lá na Europa, porque lá só tem uma vez um culto lá por semana. Que eu pedi lá a rua, pregar lá. Lá é fora de tempo. Mas a palavra de Deus não cabe. A palavra de Deus vai quitar de tetos com voz alta. Deus ama você. Amém? Amém? Vamos pregar a palavra de Deus dentro de tempo, fora de tempo? Amém. Mas vamos nós criar como igreja o máximo possível dentro de tempo. Amém? Vamos ter cultos, vamos ficar lá cultos, vamos participar, vamos ser obra, crescer, vamos fazer que aqui o escola dominical enche. Amém? Vamos estar de pé, vamos ser oração. Vocês querem pregar demais? O que está para trás? Olha, meu, nunca paro, eu fico falando.